Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que deveria fazer com seu dinheiro, você simplesmente não consegue? Por que repete os mesmos erros financeiros dos seus pais? Ou por que sente um aperto no peito toda vez que precisa falar de dinheiro? Se você se identificou com qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo é para você. Hoje vamos desvendar os bloqueios invisíveis que sabotam a sua vida financeira e, mais importante, como se libertar deles. Olá, eu sou o Jonathan e nos próximos minutos nós vamos fazer uma jornada pela psicologia do dinheiro. Neste vídeo nós vamos entender por que 95% dos problemas financeiros não são sobre matemática, como a sua infância afeta a sua conta bancária atual, quais são os 10 bloqueios que mantêm você preso e um método prático de 3 passos para reprogramar a sua mentalidade financeira. Mas primeiro eu quero que você faça algo comigo. Respire fundo e complete a frase: pessoas ricas são... O que veio na sua mente? Guarde essa resposta. Ela revela muito mais sobre a sua situação financeira do que você imagina. A primeira coisa que não te contam é que 95% dos problemas financeiros não são sobre a falta de conhecimento técnico. Não são sobre a falta de vergonha na cara. Não são sobre anotar gastos. Isso tudo é uma grande mentira. Se só o conhecimento técnico resolvesse, o gerente de banco seria milionário, o contador não teria dívidas e não existiriam economistas quebrados. E adivinha? Eles quebram o tempo todo. Pense, você pode saber tudo sobre investimentos financeiros, você pode ter várias planilhas para controlar seus gastos, você pode anotar cada centavo do que você gasta, mas se lá no fundo você acreditar que pessoas ricas são gananciosas ou que gente como você não fica rica, adivinha? Seu cérebro vai sabotar cada tentativa sua de prosperar. É a mesma coisa de tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você pode acelerar o quanto você quiser, o carro não vai sair do lugar. O seu problema financeiro tem a ver com o seu passado e como ele influenciou você. Você possui crenças financeiras profundas que foram criadas lá na sua infância e a gente chama isso de roteiros financeiros. São mensagens que você aprendeu e absorveu quando ainda era criança. Você aprendeu ouvindo seus pais, convivendo com traumas e vendo como o dinheiro era tratado dentro da sua casa. Essas crenças financeiras que você aprendeu na infância ficam escondidas dentro do seu subconsciente, mas elas dirigem todas as suas decisões no piloto automático. Você não percebe, mas são frases silenciosas que definem se você gasta ou guarda tudo que ganhou no mês, compra algo por impulso de novo, se sente culpado quando recebe muito dinheiro ou sabota o próprio sucesso quando tem uma oportunidade de prosperar. Mas como isso funciona na vida real? Deixa eu te mostrar 3 histórias de pessoas que tinham tudo para prosperar, mas em determinado momento os seus roteiros financeiros moldaram como elas vivem, até elas entenderem o que realmente estava acontecendo. Esses depoimentos podem até parecer exagerados, até você começar a perceber que eles têm muito a ver com a sua história. Eu tinha aproximadamente 8 anos quando o Plano Collor foi implementado no Brasil. Eu não entendia muito bem como as coisas funcionavam, mas uma coisa eu lembro muito bem era minha mãe sentado na cozinha, escutando o rádio, escutando aquelas notícias, e meu pai também ali naquele mesmo lugar, escutando as notícias e olhando pro nada, como se alguma coisa muito grave tivesse acontecido. Aquele dia ficou muito marcado na minha vida e eu entendi anos depois o que tinha acontecido. Eu lembro que desde pequeno eu tinha uma poupança. Eu lembro que eu ganhei da minha avó um cofrinho e todas as minhas economias, as moedinhas que eu ganhava, coisas que eu recebia, que eu podia poupar, eu guardava, né? E lembro muito bem do meu pai falando, né, que aquilo era uma atitude de sabedoria. Eu sempre vi o incentivo dele trazendo sobre a minha vida a visão da poupança. Também lembro disso porque eu associo muito essa questão da poupança com o meu pai, né? Meu pai era um cara muito organizado, né? Ele sempre foi muito justo com a questão financeira da casa, né? Ele sempre foi muito poupador, ele sempre olhou para a poupança como um investimento futuro. Meu pai nessa época ele tinha uma loja de materiais de construção, né? Então tudo que a nossa casa gerava, tudo que ele conseguia otimizar na casa e também na empresa, isso virava poupança, né? Uma poupança para o futuro. Eu lembro que, voltando à questão do plano, né? Do Plano Collor, lá quando eu tinha 8 anos, eu lembro que quando ele escutou essa notícia, ele ficou extremamente desiludido. Eu nunca tinha visto meu pai com uma desilusão tão grande na vida dele. A partir daquele dia, meu pai, eu lembro
eu era ainda criança, mas eu lembro que ele mudou drasticamente a sua posição de vida, a sua percepção de vida, até mesmo a confiança nas instituições, né? Eu lembro que a partir desse episódio, ele passou a não confiar nos bancos, ele passou a guardar dinheiro em casa, ele passou a esconder o dinheiro, né? Ele criticava as instituições. E eu até entendo, hoje eu até entendo esse ponto de vista dele. Inclusive, ele mudou tão radicalmente, né, de um homem que era poupador para um homem gastador, pelo simples fato dele não acreditar mais nas instituições. Então ele passou a acreditar que aproveitar a vida era a coisa mais importante ao invés de guardar o dinheiro. Porque como ele não acreditava mais nas instituições, ele se transformou numa pessoa gastadora. Quando eu casei, esse sentimento veio para mim, né? Eu lembro que no meu casamento eu tive alguns problemas com a minha esposa por conta disso. Essa minha experiência do meu pai, depois nos anos subsequentes, eu vendo ele gastando, eu vendo ele sendo mais esbanjador, isso criou em mim também uma certa aversão às instituições, né? Então, mesmo eu tendo uma condição financeira boa durante alguns anos, isso acabou gerando até alguns conflitos com a minha esposa, porque eu também, de uma certa forma, fiquei sensibilizado, né, em não guardar dinheiro em função dessa experiência adquirida no passado. Na minha casa, a gente não falava muito de sentimentos. Na verdade, a gente não falava quase nada. Meu pai era um homem rígido e ele acreditava que demonstrar carinho era sinal de fraqueza. Nunca disse que me amava, nunca me abraçou. E quando eu chorava, ele dizia: engole esse choro, moleque. Tá chorando porque não apanhou, tá doente, tá morrendo. Essas vozes me ecoam até hoje. E minha mãe era, sim, presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. Isso eu tenho toda certeza. Vivendo lá no mundo dela, sempre limpando, cozinhando, ocupada. A verdade é que a única coisa que me dava algum alívio sei lá, pode até parecer bobo assim você ouvir isso em voz alta, mas é que quando eu me sentia realmente vivo e importante era quando eu ganhava alguma coisa. Um lanche, um brinquedo, uma roupa usada, sei lá, alguma coisa que veio dos meus primos. Era como se fosse, por um pouco de tempo, como se eu fosse visto de verdade. Como se alguém tivesse notado que eu existia. Com o tempo eu aprendi a me apegar com o que era palpável, assim, que eu conseguia ver, sabe? E isso era, sei lá, tipo, os presentes que eu recebia, alguma coisa que eu conseguia comer, sei lá, algo assim. E eu nunca tive mesada também. Mas toda vez que minha mãe me levava no mercado, sabe aquela coisa de deixar você escolher uma besteirinha ali, um pirulito, um chiclete, eu me sentia importante. Aquele curto período de tempo, assim, daquela sensação, eu realmente me sentia feliz. Aí foi chegando a adolescência, eu comecei a trabalhar cedo e foi quando eu descobri uma nova sensação. Você tem o seu próprio dinheiro, agora eu posso comprar o que eu quiser. Nossa, você se sente que tem controle e eu achava que eu merecia muito aquilo. Então, comprar virou uma forma de me anestesiar. Quando eu tava triste eu comprava, quando eu tava ansioso eu comprava, quando eu me sentia um lixo eu comprava. E por alguns minutos isso funcionava. Com o tempo vieram os cartões de crédito, e quem nunca, né? Os empréstimos, os parcelamentos. Minha esposa reclama até hoje. Essa é a parte triste nos dias de hoje. Diz que eu tô sempre tentando preencher um vazio, um buraco dentro de mim. Eu não consigo juntar dinheiro. Não consigo planejar nada. Mesmo tentando, eu sempre vou gastar o meu dinheiro com bobagem. Meu pai é um grande empresário. Ele criou sua empresa e deu muito certo. Ele sempre usou os frutos do seu trabalho para recompensar a nós, os seus filhos. Em todo o Natal, depois de todos os presentes serem abertos, o meu pai vinha com a sua caixa especial. Dentro dessa caixa haviam envelopes com dinheiro, e esses envelopes eram direcionados a nós, os seus filhos. Ou não. Por eu ser mulher e não estar envolvida nos negócios da família, às vezes não tinha envelope para mim. Ou às vezes eu recebia um envelope e meus irmãos recebiam 3 ou 4 cada um. Quando os envelopes eram abertos, nós tínhamos que anunciar quanto cada um recebeu. O meu envelope era sempre o que tinha o menor valor. No último Natal, meus irmãos receberam 300 mil reais cada um. E neste Natal, não havia um envelope com o meu nome. E com isso, eu aprendi algumas lições.
dinheiro é igual a amor, e quem recebe mais dinheiro é mais amado. Também aprendi que o dinheiro pode ser usado para controlar e humilhar os outros. Essas lições afetaram toda a minha vida. Papai não acreditava e ainda não acredita que as mulheres têm aptidões para cuidar de negócios ou lidar com dinheiro. Ele dizia que nós mulheres não temos emocional para lidar com negócios e ser bem-sucedida. As mulheres são emocionalmente frágeis. Ele falava. Como única mulher, estava claro que ele me tratava diferente dos meus irmãos. Esta visão de que eu nunca seria bem-sucedida ou saberia lidar com o dinheiro me levou a nunca tentar algo novo durante muitos anos. E durante muito tempo eu fui financeiramente dependente dos meus pais. Imagine um iceberg. A pontinha visível são os seus comportamentos financeiros. Gastar demais, não conseguir poupar, não investir seu dinheiro, mas 90% do iceberg está submerso. Esse é o seu subconsciente. São as suas crenças inconscientes sobre o dinheiro. E os números não mentem. 76% das pessoas repetem padrões financeiros familiares. 88% das decisões de compra são emocionais, não lógicas. Apenas 1 a cada 10 pessoas quebram esse ciclo sem a ajuda de ninguém. Entre esses bloqueios financeiros causados por traumas do passado, eu vou listar os 10 principais. O primeiro de todos é o mais comum e mais encontrado, o dinheiro é sujo. Esse eu tenho certeza que você já ouviu ou cresceu ouvindo. Dinheiro é a raiz de todo mal, rico não é feliz, o rico é mau ou o rico é ganancioso. Esse bloqueio gera um monte de consequências. O seu cérebro começa a associar ter dinheiro igual a ser uma pessoa má. Resultado: sempre que surge uma oportunidade, você se auto-sabota. Por mais que você no seu consciente queira aproveitar essa oportunidade de crescimento, de prosperidade, o seu inconsciente vai te sabotar. O segundo bloqueio é a síndrome do impostor. Para resumir a síndrome do impostor, pense nas seguintes frases: eu não mereço ganhar isso, eu não mereço ganhar tanto dinheiro. Imagine que depois de você fazer um belo trabalho e ganhar muito dinheiro, você automaticamente pensa, foi sua sorte. Imagine que depois de você ganhar uma promoção, você não se acha digno da promoção ou capaz de exercer. Mesmo os números mostrando que você é um bom funcionário ou que você é um bom empresário, você sempre acha que é sorte, você sempre acha que você não merece, você sempre acha que você não tem capacidade. Chamamos isso da síndrome do impostor. Esse bloqueio faz você recusar promoções, cobrar menos do que vale ou gastar tudo rapidamente. Afinal, não era para ser seu mesmo? O bloqueio número 3 a gente chama de zona de conforto familiar. A zona de conforto familiar é o nível emocional e inconsciente do máximo que você pode ter, do máximo que você pode chegar, que foi definido lá na sua infância. Ela é totalmente baseada no que você viu, ouviu e viveu dentro da sua casa. A zona de conforto familiar não tem a ver com quanto você ganha. Ela tem muito mais a ver com quanto você se sente confortável de ter, quanto você se sente confortável de gastar e quanto você se sente confortável de investir. Pense, é como se fosse um termostato. Sempre que você passar da sua zona de conforto, ganhar um pouco mais do que você acredita inconscientemente que é o certo a se ganhar, o seu cérebro vai te sabotar. Vai fazer você gastar esse dinheiro, vai fazer você não aceitar a promoção, vai fazer você se sabotar na hora de uma negociação. Então, o seu cérebro vai criar um limite confortável para você se sentir seguro. Então, toda vez que você passa desse limite, o seu subconsciente vai tentar trazer você para sua zona de conforto financeira familiar. Como saber se você sofre desse bloqueio? Se você sente coisas como culpa por se destacar, culpa por ganhar mais que seus pais, culpa por ter uma vida que seus irmãos não têm, culpa por ser o diferente da família. Tem um outro roteiro também dentro da zona de conforto familiar que é: se eu for bem-sucedido, eu serei rejeitado. E esse sentimento ele vem de frases como: você agora tá se achando porque tem dinheiro, né? Ou rico na nossa família é metido. Ou só falta esquecer da gente agora. Às vezes ninguém fala isso em voz alta, mas o clima comunica essa intenção. Não se atreva a destacar, fique no nosso nível, seja leal à nossa realidade. Qual é o resultado disso? Você ganha dinheiro e gasta tudo. Você rejeita promoções, perde oportunidades. Ou pior, você carrega a responsabilidade de ajudar todo mundo, mesmo que isso te prejudique. E você também pode sentir medo de crescer e medo de pertencer. O bloqueio número 4 a gente chama de mentalidade de escassez. Basicamente ele é resumido assim: nunca é o bastante.
A mentalidade de escassez é um dos bloqueios mais enraizados dentro da nossa mentalidade, principalmente do brasileiro. Ela nasce basicamente quando há falta, quando lá na sua infância você não tem o que comer, lá na sua infância você não tem o que vestir. Ela nasce ali. Só que quando você chega lá na sua fase adulta e começa a ganhar seu dinheiro, e não falta mais as coisas, a mentalidade permanece. Isso faz com que você seja bloqueado em certo sentido, isso faz com que você gaste seu dinheiro de maneira errada. Então, basicamente, sempre vai faltar alguma coisa para você. Falta dinheiro, falta tempo, falta oportunidade, falta espaço. Quem vive com esse bloqueio acredita que lá no fundo nunca vai ter o suficiente para todo mundo. Então sempre é preciso correr, brigar, lutar pelas coisas, competir, desconfiar ou simplesmente desistir antes de tentar. E como isso afeta você? Você nunca se sente seguro, mesmo tendo muito dinheiro guardado, você gasta compulsivamente com medo de perder depois, você aceita qualquer trabalho, a qualquer preço, de qualquer cliente, porque afinal você não pode ficar escolhendo cliente, você também não consegue investir em você mesmo, sempre você vai pensar, agora não é a hora, deixa pra depois, agora não dá tempo, e você também sempre se compara com os demais, mas nunca você tá à altura deles. E sabe de onde isso vem? Dos pais dizendo, não temos dinheiro pra isso, mesmo quando eles tinham dinheiro, crescer vendo seus pais brigando por causa de dinheiro, por causa da conta de luz, por causa de um gasto maior, ou com aquele receio sempre de no final do mês as contas não fecharem, assistir seus pais viver para sobreviver e nunca para sonhar. Aí você como criança aprende que sonhar é perigoso, desejar é egoísta e viver é sobreviver. Aí vira um ciclo vicioso. Você sempre fica com medo de faltar, por esse medo você recua em algumas decisões. Aí quando você perde, você confirma para você mesmo que realmente está faltando e esse ciclo fica se repetindo várias e várias vezes. O quinto bloqueio a gente chama de evitação financeira. Você sabia que 40% dos brasileiros não abrem o extrato bancário e não é por preguiça, é por terror. Nesse caso, o seu cérebro prefere conviver com a ansiedade de não saber o que está acontecendo na sua conta do que confrontar a realidade. E por que isso acontece? O nosso cérebro ele tem um mecanismo chamado evitação. Quando algo é doloroso, assustador ou muito traumático, o nosso cérebro tenta proteger a gente, fingindo que isso não existe. Isso é evitação. É como aquela piada antiga. Eu não vou no médico porque vai que ele descubra que eu tô doente. E com o dinheiro é igual. Não vou olhar o extrato, vai que eu me assusto. Prefiro não saber, me dá gatilho. Se eu não olhar, talvez passe. Ou depois eu vejo isso. E sabe o que é o pior? Você sabe que lá no fundo tem alguma coisa errada, mas você não consegue mudar. Tá lá no seu subconsciente. Os sinais clássicos de quem tem a evitação financeira são: nunca sabe ao certo quanto tem na conta, nunca olha a fatura total do cartão de crédito, normalmente só paga o mínimo, pede para a esposa ou para alguém próximo para ver para ele o saldo ou o extrato. Muda de assunto por vergonha quando alguém começa a falar sobre investimento, quando alguém começa a falar sobre dinheiro, guarda todos os boletos numa gaveta, fecha a gaveta e fecha os olhos. Mas o que está por trás disso? O problema não é só o dinheiro, é o que o dinheiro representa emocionalmente. Para quem tem a evitação financeira, olhar o extrato é como se fosse um espelho cruel. O extrato vai mostrar os seus erros, o extrato vai mostrar a sua desorganização, o extrato vai mostrar que talvez você esteja fora de controle. Logo, o extrato deixa de ser números e se torna gatilho para você. O perigo disso é que aquele sentimento interno seu, aquela ansiedade de saber que não está certo, nunca vai passar. E o pior de tudo, muitas pessoas acham que isso não tem solução. Você sempre vai achar que você é ruim com o dinheiro e não tem um jeito para poder mudar isso. E na verdade, você não tem um problema com números. Você tem um trauma emocional relacionado ao dinheiro. O bloqueio número 6 eu chamo de eu não sou de exatas. Esse bloqueio é uma desculpa sutil para você nunca assumir responsabilidades financeiras. A pessoa que possui esse bloqueio sempre vai se esconder atrás da sua ignorância, falando que é uma virtude. Normalmente elas falam algo do tipo: ah, mas eu sou de humanas, esse negócio de números não é comigo. Mas na verdade isso é medo. O medo de descobrir que você está vivendo mal, o medo de encarar a própria desorganização financeira, ou você mostrar para os seus amigos que a sua desorganização financeira é culpa da sua ignorância, de você não se dar bem com números. E o pior de tudo, continuar no escuro não te protege, te aprisiona. O bloqueio número 7 a gente chama de conflito espiritual, que basicamente pessoas espiritualizadas não ligam para o dinheiro. Essa crença ela parece muito nobre, mas ela é uma distorção muito perigosa. A ideia de que o dinheiro corrompe ou de que a riqueza é sinal de ganância, muitas das vezes cria uma culpa invisível em quem prospera. Essa pessoa
pessoa sempre vive um conflito entre crescer e se sentir impura por isso. Porém, o dinheiro não é mal e nem bom. É como a gente trabalha ele que define isso. Dinheiro é apenas uma ferramenta nas mãos de quem o carrega. Quem tem essa maturidade espiritual começa a entender que prosperar com propósito não é pecado, é uma missão. O bloqueio número 8 a gente chama de medo do sucesso. Basicamente ele é: e se eu mudar, será que eu vou perder meus amigos? Muitas das vezes o seu medo não é de fracassar, é de dar muito certo e você não caber mais no lugar de onde você veio. Dos amigos que você tem, do seu ciclo de amizades que você tem, das pessoas que cercam você. É basicamente aquele receio das pessoas começar a falar mal de você, falar que você é metido, falar que agora você é ganancioso. Em resumo, é o medo de você perder as conexões humanas que você conquistou se você tiver sucesso. O bloqueio número 9 a gente chama de trauma financeiro congelado. É basicamente aquela perda que você nunca superou. Todo mundo conhece alguém que já perdeu tudo e nunca mais foi o mesmo. Negócio que faliu, empresa que quebrou, dinheiro que a pessoa perdeu em golpe, ou herança de família que deu tudo errado, e a partir daí a pessoa trava. Essa pessoa para no tempo, começa a viver muito de falar do passado, ela não consegue mais confiar, ela não consegue mais investir, ela não consegue mais tentar de novo. É como se ela vivesse aquele trauma da perda todos os dias. O problema disso é que esse trauma congela o seu movimento, e onde não há movimento, não há crescimento. E por último, o bloqueio número 10 a gente chama confusão entre o valor pessoal versus patrimônio. Ele se resume basicamente à seguinte frase: eu só serei alguém quando eu tiver 1 milhão, ou eu só serei alguém quando eu tiver uma casa em tal lugar, eu só serei alguém quando eu viajar para tal país. Esse é um dos roteiros mais cruéis que a gente conhece. A pessoa acreditar que ela só terá algum valor quando ela alcançar um certo patrimônio. Ela só vai se permitir amar, descansar, construir uma família quando ela atingir um certo valor na conta. E enquanto isso, essa pessoa trabalha em excesso, nunca está satisfeita com o que tem vergonha de si mesmo, se compara com os outros o tempo todo. Enquanto que, na verdade, o seu valor como pessoa não é sobre o quanto você tem na conta. E o vazio que você sente não preenche com metas financeiras, com dinheiro, com bens, com propriedades. Agora a pergunta para você: em quanto desses bloqueios você se reconheceu? Não se preocupe, ter essa consciência que você está tendo agora é o primeiro passo para a mudança. Então vamos lá, como que o seu cérebro funciona? Até os 7 anos de idade, o seu cérebro é uma esponja, onde ele absorve tudo que você vê ao seu redor, tudo que você escuta, tudo que você enxerga, tudo que você sente. E detalhe, essa esponja não tem um filtro, é absolutamente tudo. Então cada frase que seus pais falam sobre o dinheiro, cada expressão, cada briga que eles têm, tudo isso é armazenado lá no seu subconsciente, lá no seu cérebro, e tudo isso vira a programação do seu cérebro. Então dos 0 aos 7 anos a gente tem a programação principal do cérebro. Então dos 8 aos 14 anos a gente chama de modelagem, é onde você começa a copiar comportamento das pessoas ao seu redor, dos seus pais, dos seus parentes, dos seus amigos, das pessoas que você gosta, dos influencers. Dos 15 aos 21 anos a gente tem uma etapa chamada socialização. Os seus amigos eles vão desafiar as suas crenças ou reforçar as crenças que você aprendeu lá na infância. E a partir dos 21 anos a gente tem a repetição. Tudo que você aprendeu começa a ser repetido e repetido e repetido, a menos que você intervenha nisso. A boa notícia é que nosso cérebro possui uma coisa chamada neuroplasticidade, que é basicamente a habilidade de aprender, reaprender, ressignificar, esquecer. Então, basicamente, o nosso cérebro pode ser reprogramado em qualquer idade. Claro que como adulto é muito mais difícil você aprender uma coisa nova, reprogramar, ressignificar, do que quando você é criança, mas é possível fazer. E estudos mostram que em 66 dias, se você começar a repetir padrões, repetir formas de fazer alguma coisa, você automaticamente cria um novo hábito. Então, basicamente, para você poder sair desse ciclo de vicioso, automático, de lidar com o dinheiro, de lidar de uma forma errada. Basicamente, o primeiro passo é você reconhecer quais são os seus bloqueios, reconhecer quais são as suas crenças, reconhecer quais são os roteiros financeiros que te levaram até ali. E para isso a gente tem um exercício prático muito simples chamado o detetive familiar. Nesse momento, pegue papel e caneta, é sério, vamos fazer escrito isso daí, e pode pausar o vídeo se você precisar. Nesse papel você vai escrever qual é a sua primeira memória com o dinheiro, qual era a frase mais repetida dentro da sua casa sobre o dinheiro lá na sua infância. Qual era o maior medo financeiro dos seus pais? Como seus pais lidavam com esses medos? Como seus pais lidavam com o dinheiro? É bem comum você não se lembrar de muita coisa. O ideal é você se lembrar a primeira coisa que vem na sua mente, tá? Aqui o interessante não é você ser preciso. É interessante você trazer o que é a primeira coisa que você lembra, por mais que não seja preciso. Exemplo, a minha mãe sempre dizia que dinheiro não traz felicidade, mesmo quando ela chorava em cima das contas
que tinha para pagar, as contas que estavam atrasadas. Um outro exemplo, uma coisa, por exemplo, que é da minha infância, que eu me lembrava muito, é que minha avó ia no mercado e comprava muito. Ela comprava comida por 1,5 mês, até mais. E esse era um trauma que ela tinha, por mais que ela já era adulta quando ela passou por isso, mas é um trauma da questão da hiperinflação do Brasil. Quando tinha hiperinflação, você não sabia quanto que ia custar um produto no outro dia, então isso gerou um trauma coletivo. A gente chama isso de trauma coletivo. É um trauma que, como brasileiro, as pessoas que viveram naquela época sofreram. Isso traz consequências para o futuro. Por exemplo, eu tenho mania de comprar coisas demais. Então eu vou no mercado, eu pego, vou pegar um refrigerante, eu pego 3, 4 refrigerantes. E não precisa, eu precisava só de um. Então é um trauma enraizado, né? Então eu anotaria isso nesse papel. A segunda parte a gente chama de ressignificar. Agora a gente vai virar o jogo. Para cada coisa que você escreveu, para cada crença que você escreveu, para cada bloqueio que você escreveu, a gente vai criar uma nova verdade. Por exemplo, nessa questão de ressignificar, eu vou te dar alguns exemplos de como funciona isso. Antes você pensa, dinheiro é difícil de conseguir. Eu posso ressignificar isso como: o dinheiro flui para mim quando eu entrego algum valor. Ou todo rico é ganancioso. Logo, eu posso ressignificar isso para: eu posso ser rico, eu posso ser próspero e não ser ganancioso. Eu posso ser rico, eu posso ser próspero e ser generoso. Ou não mereço abundância, não mereço ter muito dinheiro. Eu posso ressignificar isso como: mereço ser recompensado pelo meu trabalho. Ainda nesse exercício de ressignificar esses traumas, essas crenças limitantes que você tem, agora a gente vai fazer um outro exercício chamado a Carta da Libertação. Identifique qual é a sua crença limitante principal, qual é o seu bloqueio principal. O que mais pega você, a primeira coisa que te vem à mente sobre dinheiro, identifique qual é. E você vai escrever uma carta para essa sua crença limitante, para esse seu bloqueio. Essa carta é uma carta de despedida, onde você vai se despedir, onde você vai pontuar basicamente qual era essa crença, você vai falar o porquê que ela surgiu e você vai falar que você não precisa mais dela. Para você entender melhor sobre a carta, eu vou te dar aqui 4 exemplos de como seria essa carta. Querida culpa espiritual, obrigado por tentar me manter no caminho certo. Eu entendo que você surgiu quando eu ouvi que quem ama o dinheiro se afasta de Deus e que pobreza é sinal de humildade. Você quis me proteger da vaidade, do orgulho e da rejeição. Mas hoje eu sei que dinheiro não corrompe, ele só revela. E que prosperar com propósito é uma forma de servir melhor. Você está liberada, com fé e gratidão. Ana. Querido medo de olhar para as finanças, obrigado por tentar me proteger da dor, da vergonha e do julgamento. Eu entendo que você surgiu quando encarar números era sinônimo de fracasso, briga ou culpa. Você achou que me manter no escuro era mais seguro. Mas agora eu sou adulto e sei que fugir não me protege. Só me mantém preso. Estou pronto para olhar, mesmo com medo. Você está liberado. Com coragem. Marcelo. Querido medo de prosperar. Obrigado por tentar me proteger da inveja e julgamento dos outros. Reconheço que você surgiu quando eu tinha 8 anos e vi papai perder amigos depois da promoção. Mas agora sou adulta e posso lidar com isso. Você está liberado da sua função. Com amor. Paula. Querida vergonha de cobrar o que eu valho, obrigado por tentar me manter aceito e amado. Eu entendo que você nasceu quando eu era criança e percebi que sempre que eu pedia algo, me chamavam de folgado, interesseiro ou ingrato. Eu entendo que você só queria evitar rejeição, mas agora sou adulto e posso me valorizar sem medo. Posso cobrar com dignidade e continuar sendo uma boa pessoa. Você está liberada da sua função. Com amor. Carlos. E por último, a gente tem o último passo chamado reprogramar. Existe um livro chamado O Poder do Hábito, onde fala basicamente sobre hábitos, comportamentos repetidos. O hábito basicamente ele nasce lá no seu subconsciente e ele é aprendido durante muito tempo, ele é repetido e se torna um hábito. Nesse livro fala sobre o loop do hábito, que é basicamente o passo a passo que você faz para criar um novo hábito.
Você começa a repetir vários padrões por até 66 dias e um novo hábito é criado. Então, nesse intervalo de 66 dias, a gente vai criar semanalmente várias ações para você estar fazendo que você tem que repetir diariamente, semanalmente. Em até 66 dias, você vai reprogramar o seu cérebro para pensar diferente sobre dinheiro. Então, na primeira semana, a gente vai tomar consciência de tudo que é automático na nossa vida sobre o dinheiro. Pense, todos esses bloqueios, essas crenças limitantes que você tem, a partir do seu roteiro financeiro lá da infância, tudo isso fica no seu automático. Sempre que você vai fazer alguma coisa, por mais que você seja consciente, o seu automático, o seu subconsciente vai te sabotar. Então agora esse primeiro exercício é entender quais são os seus pensamentos automáticos sobre o dinheiro. Então diariamente você vai criar um diário emocional financeiro, onde você vai anotar que emoções você sentiu quando você foi comprar, que emoções você sentiu quando você pegou o dinheiro, que emoções você sentiu quando você guardou ou quando você conversou sobre dinheiro. Basicamente é tentar anotar tudo em forma de diário mesmo. Outra ação que é interessante você fazer durante essa primeira semana, diariamente, tudo que você for comprar, tudo que você for gastar, você tenha consciência. Se você precisa, você tenha consciência se você tem dinheiro, você tenha consciência se dá para negociar o preço, se é realmente o que você quer. Você também deve identificar se aquilo é por necessidade ou por emoção. Aí você anota no seu diário todos esses gastos, tudo isso que aconteceu por impulso ou por emoção ou porque precisava mesmo, você começa a anotar, para você começar a tomar consciência disso. Então na primeira semana, basicamente você vai fazer essas ações sobre a consciência, você tomar consciência sobre o seu dinheiro. A partir da quarta semana, as ações vão mudar. Escreva em um lugar visível a frase: eu sou o responsável pelo meu dinheiro. Essa frase deve estar em um local onde você olha muito, talvez no papel de parede do seu celular, ou talvez um quadro na sua casa, ou talvez no seu escritório, o papel de parede do seu computador. Deve estar num lugar visível essa frase: eu sou o responsável pelo meu dinheiro. Também a partir da quarta semana, antes de dormir, faça um exercício. Você tenta visualizar tudo o que aconteceu referente ao dinheiro antes de você dormir. Tente identificar quais momentos você disse não ao impulso. Tente também identificar em quais momentos o impulso foi mais forte que você. Tente identificar em que momento seria interessante você ter poupado para poder guardar. E por fim, a partir da quarta semana também, comece a praticar algumas ações conscientes sobre o seu dinheiro. Então você vai fazer uma compra, imagine que você vai lá no mercado fazer a compra do mês, começa a identificar se realmente algumas coisas precisam, começa a tirar algumas coisas da compra. Isso são coisas supérfluas, por exemplo. Começa a remover da sua compra, começa a ser consciente com o seu dinheiro. Quando você também vai comprar pela internet, começa a perceber se realmente é necessário, comece realmente a tomar ações conscientes na hora de gastar o seu dinheiro. A partir da sétima semana, é interessante você tomar outros tipos de ações. Exemplo, guardar R$5 a mais, guardar R$20 a mais na semana, economizar, poupar, negociar um valor, ou, por exemplo, falar sobre dinheiro com alguém. Outra coisa importante a partir da sétima semana é começar a identificar, a reconhecer os seus avanços, tá? Anote seus avanços no diário e também converse com outras pessoas sobre os avanços que você está tendo. E por último, é você transformar tudo isso que você está aprendendo em uma tarefa repetitiva, um hábito. Tá? Então comece a anotar seus gastos, utilize uma planilha ou utilize um sistema. A gente fornece o sistema gratuitamente para famílias chamado Finidesk, o link vai ficar aqui na descrição. Então comece a anotar seus gastos, comece a ser mais coerente com o seu dinheiro, comece a saber seus números, faça checklist das suas decisões conscientes, faça checklist do que não foi uma decisão consciente, tenha também um horário fixo para você cuidar do seu dinheiro. Pode ser diário, é o ideal que seria diário, mas também pode ser a cada 2 dias, a cada 3 dias ou semanal, tá? Um horário fixo onde você senta e começa a olhar seu dinheiro, começa a olhar seu diário financeiro. Então qual que é o plano de ação para agora, tá? Nesse exato momento. Identifique nesse momento qual é o seu bloqueio principal. Aquele bloqueio que quando eu estava falando doeu dentro de você. Nas próximas 24 horas, converse com outras pessoas sobre dinheiro. Converse com o familiar, chame seus filhos para falar sobre dinheiro, para tentar entender como vocês estão agindo com o dinheiro, para tentar entender como as pessoas enxergam você referente ao dinheiro, se você é uma pessoa que guarda, se você é uma pessoa gastadora. Converse com o seu cônjuge sobre dinheiro, ajude ele a identificar os bloqueios dele também, ajude ela a identificar os bloqueios dela também. Identifiquem juntos os padrões financeiros herdados, os padrões financeiros que vocês estão passando para os filhos de vocês. Nos próximos 3 dias comece aquele diário financeiro emocional. Nas próximas semanas você começa a escolher as microações para você estar executando diariamente. E de verdade, gente, mudança real dói.
tá? Não vai ser fácil. Estudos mostram que lá pelo dia 20 você vai querer se sabotar, você vai querer voltar para trás, seu cérebro vai começar a falar: do que está adiantando eu fazer tudo isso? Não é verdade, tudo está adiantando, tá? Todas essas microações que você faz, quando você conversa com alguém sobre o dinheiro, as crenças que você identificou, tudo isso está sendo trabalhado, tá? Então lá pelo dia 20, quando você pensar em desistir, não desista, continue diariamente, repetitivo. A ideia é em 66 dias você mudar totalmente a sua crença. Tá? Você não precisa também fazer todos os seus bloqueios emocionais agora. Então todos esses bloqueios referentes a dinheiro que você tem, você não precisa tratar todos eles agora. Pegue o principal, trabalha bem certinho por 66 dias, identifique o próximo, identifique cada um dos seus bloqueios e vai trabalhando cada um. O segredo é, se você fizer por 66 dias, daqui 66 dias você não será a mesma pessoa que você começou. E porque você chegou até aqui no vídeo, tá? Muito obrigado por chegar até aqui, por assistir até o final. Eu tenho uma surpresa, tá? Eu vou mostrar o final da história daquelas 3 pessoas do começo do vídeo, aqueles 3 depoimentos, tá? O final da história deles não era aquele lá, tá? Elas mudaram de vida, então aqui vai o final. Até a próxima, pessoal! Depois dessa experiência passada aí que eu comentei com vocês e também com as questões relacionadas à minha esposa, eu hoje olho para a questão financeira com uma visão mais moderada, mais equilibrada. Na vida, a gente precisa olhar a nossa condição de vida sobre um aspecto do equilíbrio, né? O acúmulo certo, nos lugares certos, nas instituições certas, mas também ter uma questão de você aproveitar a vida, né? Não ser o extremo como meu pai foi, desacreditar nas instituições e também viver a vida como se não tivesse amanhã. Então hoje eu aprendi a trabalhar dessa forma. Eu percebi que eu tinha muitos traumas da minha infância, dos meus relacionamentos com pai e mãe, a forma como minha família não me educou, e eu entendi que a não educação é um tipo de educação e a gente guarda isso. Percebi que eu tinha muitos traumas e eu queria preencher um vazio de fato. Hoje eu descobri que eu não preciso me sentir importante ganhando coisas. Eu ressignifiquei isso entendendo que o meu valor não está nas coisas que eu posso comprar, mas em quem eu sou. E poupar faz toda a diferença, porque uma vida financeira equilibrada demonstra que você por dentro também está equilibrado. Isso fez toda a diferença para mim. Hoje eu aprendi que não se mede amor com dinheiro, nem pela quantidade de dinheiro que você tem. Hoje eu sou mãe e eu quero quebrar isso e não passar isso pra frente com os meus filhos. Eu aprendi que como mulher eu sou capaz de lidar com finanças e com empresas. E hoje eu sou bem sucedida na área em que atuo.